Olá! Como mais uma aplicação das integrais, vamos falar um pouco sobre o cálculo do momento de inércia de sólidos quaisquer. Tá? Evidentemente, sólidos que têm alguma simetria. Né? Então vamos lá. Momento de inércia. O que é o momento de inércia? Fisicamente, se você tem... Eu vou estar sempre falando de momento de inércia com relação a giros em torno de um eixo. Tá? Então eu vou sempre estar com um eixo fixo, porque isso simplifica um pouco as análises. Então, se você tem uma partícula m que está de massa m, que está a uma distância r desse eixo, o momento de inércia que ela gera quando ela gira em torno desse eixo, ele é dado simplesmente por mr ao quadrado. Tá? Essa é uma definição, é da definição do momento de inércia. Se eu tenho um corpo extenso, por exemplo, uma barra, se eu tenho um corpo extenso, aí eu preciso calcular o meu momento de inércia através de cada efeito gerado por cada elemento de massa, ou seja, esse elemento de massa ele está a uma distância x da posição, mas um outro elemento de massa aqui vai estar a uma outra distância x diferente. Então, eles vão gerar diferentes resultados para o momento de inércia. Então, o que eu tenho que fazer? Calcular o momento de inércia para cada uma dessas fatias infinitesimais e depois somá-las. Mas isso é o quê? É uma integral. Então é uma integral, o x aqui, no caso unidimensional, cumpre a mesma função do raio, evidentemente, que é a distância, né, até o eixo de giro. E eu então tenho uma integral desse tipo aqui, em que dm é o meu elemento de massa. Uma barra que seja homogênea, ou seja, que cada pedaço do mesmo tamanho tem a mesma massa, né? A densidade não muda com a posição, em outras palavras, o que eu vou ter? Eu vou ter então que o meu dm é simplesmente a massa total dividida pela porcentagem de comprimento que eu estou ocupando em relação ao comprimento total. Então, esse dx sobre dl nada mais é que isso, né? A porcentagem de comprimento que eu estou ocupando em relação ao comprimento total. O produto disso vezes a massa é a porcentagem de massa que eu tenho ali, naquele pequeno intervalo. Tá certo? Então, o que eu tenho que fazer é somar todas essas contribuições, lembrando que esse cara aqui, como fica óbvio aqui, ele tem a ver com x. Tá certo? Então, vamos lá. Nós podemos escrever isso dessa maneira, ou seja, é a integral do x ao quadrado vezes a densidade linear, que no nosso caso aqui é essa, vezes um dx. Se eu estivesse trabalhando com áreas no plano, então o que eu teria? Eu teria que calcular essa distância que aqui está, tá? Seria um r, e essa distância é r ao quadrado, o eixo de giro é o eixo z, tá? Para ficar claro. Então ele está girando assim, tá certo? Então, esse elemento aqui tem uma massa, um dm, certo? Esse dm aqui é o que? É a massa total sobre a área total vezes o elemento de área, que no caso aqui seria dx dy, tá? Coordenadas cartesianas, obviamente. Né? Poderia fazer isso em outro sistema de coordenadas, curvilíneo, por exemplo. Então, nesse caso aqui, o que nós temos é uma expressão assim, mas vejam agora que isso aqui é um R em duas dimensões e o dA, como nós vimos lá, pode ser escrito como um dx dy, que é um elemento de área. Essa aqui é a densidade superficial de massa, né? Que é a massa sobre a área. Então, isso aqui é a massa sobre a área. E nós podemos também ter uma situação de um volume, eu não vou desenhar aqui, mas o elemento de volume seria uma densidade de volume, seria massa sobre o volume, vezes o dV, que dV sobre V nada mais é que a porcentagem de volume ocupada pelo meu elementinho infinitesimal, que está associado à massa, ao elemento de massa, tá bom? Então, são três integrais diferentes, cada uma para o seu caso. Aqui o dV em coordenadas cartesianas, evidentemente, seria dx, dy, dz, tá certo? E então, é um cálculo que, em princípio, vai exigir o cálculo de integrais múltiplas.
Evidentemente que a simetria pode nos ajudar aqui, nós já falamos sobre isso, a chegar em integrais repetidas, né? Mas tem um caso particular que é muito interessante, que é quando a gente tem uma situação parecida com a que nós já estudamos, que é a situação de curvas de sólidos de revolução. Só para completar, aqui nós temos a densidade linear de massa, que eu chamei de lambda ali, né? Então esse aqui é o lambda. Aqui nós temos a densidade superficial, que é o que eu chamei de ρ de A, que é o sigma. E aqui nós temos a densidade volumétrica, que é o próprio ρ, que eu chamei então aqui de ρv. Tá bom? Então vamos pensar agora num exemplo interessante disso aqui, que é o da barra. Vou calcular em uma dimensão, tá certo? Então eu simplesmente vou aplicar a fórmula. É a integral do x ao quadrado vezes dm. Quem é o dm? dm é m sobre l dx. Então a minha integral é x ao quadrado dm, de 0 até l, porque vejam, eu estou aqui de 0 até l, né, o comprimento é l, tá certo? Eu faço então simplesmente essa integral me dá 1/3 de ml ao quadrado, ou seja, 1/3 de ml ao quadrado é o momento de inércia dessa barra no giro dela em torno do eixo y, tá bom? Mas e se eu desloco um pouco a barra com relação ao eixo de giro? Então vejam que agora tem um pedacinho para cá, que é h, e esse pedacinho tirou do L, evidentemente ficou L menos h o restante. Como é que fica o momento de inércia? É a mesma conta, mas agora você tem que tomar cuidado porque o eixo está deslocado. Então o que você faz? Você faz uma integral nessa parte aqui, e você faz uma integral nessa parte aqui, seguindo sempre o caminho dos x que aumentam, né? Você então faz de menos h até zero, né? Menos h aqui até zero, x ao quadrado dm, o dm continua sendo exatamente o mesmo, tá? E depois você faz de zero até l menos h, que é l menos h, né? Agora, porque a barra foi puxada para trás, que é isso que está aqui, L menos H, de 0 a L menos H. Vejo que eu poderia ter feito uma integral só, né, diretamente. Eu achei interessante colocar como sendo duas integrais só para mostrar como é que isso seria montado, né? Mas elas poderiam ser feitas numa integral só. Então a primeira integral dá isso que está aqui. Vocês podem fazer a conta aí vocês mesmos. A segunda integral dá isso. Cuidado com a substituição no lugar correto do h, tá? Então, quando faz a substituição, o resultado final dá isso que está aqui. Evidentemente que se o h for zero, eu tenho esses dois termos aqui anulando, e eu fico só com 1/3 de ml ao quadrado, que era o que eu já tinha, né? Se tiver no meio, então o h vai ser L sobre 2, e aí o resultado vai ser um pouco diferente. E por aí vai. Então, esse resultado aqui, o resultado, evidentemente, é um resultado bem mais geral, porque me permite localizar o eixo de rotação em qualquer lugar em cima da barra, tá bom? Ao longo da barra. Vamos pegar um outro exemplo aqui, que agora é o momento de inércia de um sólido de revolução. Isso é bem interessante. Veja só, nós temos aqui um sólido de revolução, peguei um exemplo mais concreto para ficar mais fácil de entender, que é um paraboloide, mas é um paraboloide sobre o eixo x, né, e não sobre o eixo y. Então ele pode ser escrito como sendo a rotação em torno do eixo x, que é esse eixo que aqui está, da função y igual a raiz de x, né? Porque o x seria y ao quadrado, né? Daí paraboloide. Então ele é essa curva aqui, y igual a raiz de x, é essa curva azul que está aqui apresentada, tá? Não vou bagunçar muito o desenho aqui não, que está aqui. E o que nós temos? Nós temos agora, pelo método dos discos, lembrem lá da nossa aula sobre volume de sólidos de revolução, os nossos vários discos que compõem essa figura. Cada um desses discos tem um momento de inércia. Então eu vou agora olhar para cada disco e vou calcular o momento de inércia deles. É fácil calcular o momento de inércia de um disco. Vocês podem fazer aí esse cálculo. Usem coordenadas cilíndricas, tá? Isso sai imediatamente. Então, para um disco infinitesimal, ou seja, de massa infinitesimal,
esse momento de inércia infinitesimal é simplesmente um meio de dm vezes r ao quadrado. Isso é um cálculo que se pode fazer com muita facilidade. Tá? Então, quando você faz isso aqui é só para um único disco. O que eu tenho que fazer? Para obter o I, eu tenho que calcular para o disco todo. Mas agora eu tenho que calcular o tanto de volume que aquele elemento de disco ali pegou percentualmente ao volume total. E qual é o volume do disco? O volume do disco é π vezes o seu raio ao quadrado, dx, que é a altura, né? Então isso aqui é a área da base, essa aqui é a altura, o produto é o volume do cilindrinho, elemento de cilindro, dividido pelo volume total, tá certo? Então, isso aqui é o percentual de volume que multiplicado pela massa dá o elemento de massa, tá certo? Esse R de x quem é? Ora, o R de x é a própria função. A gente já sabe disso do método de discos, né, para calcular volume. Então, quando eu faço agora, simplifico essa situação, tá? Então esse elemento aqui é o elemento de volume, eu simplifico essa equação e eu simplesmente obtenho essa expressão que aqui está. Essa expressão que aqui está é a fórmula para uma função y igual a r de x, que gera uma superfície de revolução. Notem que ele está à quarta, mas notem também que há um volume aqui embaixo, tá? Tem um volume aqui embaixo. Vamos calcular para esse paraboloide que nós temos aí na imagem. E é muito fácil, é simplesmente aplicar a fórmula. Tomar de 0 até 4, porque o x está variando de 0 até 4. A função é raiz de x. Eleva a quarta, calcula a integral em cima, calcula a integral embaixo. Veja que eu estou fazendo um momento de inércia de um sólido, que em princípio está associado a uma situação volumétrica, mas eu estou calculando por ele ser de revolução como sendo uma integral simples. Né? É isso que as relações de revolução permitem, fazer coisas que são volumétricas, mas pensando apenas em uma dimensão. Então, quando eu faço as integrais, aí o resultado dá 4/3 de m, isso não é o que interessa. Né? O que interessa é a construção e o entendimento da fórmula propriamente dita. Então vamos fazer só um último exemplo, que é o momento de inércia de um outro sólido de revolução, que é a esfera. Como é que eu faço a esfera? Eu pego e giro essa curva que aqui está, né? Eu giro essa curva aqui em torno do eixo x, aqui é x, e essa curva é dada por que expressão? É essa curva aqui, né? Porque y² mais x² igual a r² é a circunferência. Eu pego só a parte de cima, então eu pego só a parte positiva dessa raiz aqui, tá bom? O que eu vou fazer então? Eu vou calcular usando discos. Isso aqui é um disco, mas está sendo visto em corte, né? Isso aqui é um pequeno cilindro, tá certo? A altura do cilindro é dx. Essa esfera, supostamente, ela é homogênea, então a massa dela, o elemento de massa, é a porcentagem entre o volume do cilindro e o volume total. Então, o que eu tenho aqui é simplesmente aplicar a mesma expressão. Só que agora esse R de x aqui não tem nada a ver com esse R, tá? Esse R de x aqui é um Y, tá? Então, esse R de x aqui eu substituo, que é simplesmente r² menos x². Agora esse R aqui é constante, né? O R da esfera. Tá? E a integral é de 0 a r, óbvio que a integral é de 0 a r, né? Porque eu estou integrando em x de menos r a r, tá? Mas a minha integral aqui está sendo calculada aqui assim, tá certo? Assim. Então eu posso, na verdade, eu teria que calcular isso aqui de menos r a r, né? Porque é em x, tá certo? Então o intervalo é todo esse intervalo aqui. Se eu calcular só de 0 a r, não vai dar. Então eu coloco aqui de menos r até r. Eu vou obter o momento de inércia, fazendo essa expressão aí. E o momento de inércia que eu obtenho, se eu fizer essa conta, é simplesmente 2/5 de
mr², que é o momento de inércia de uma esfera. Ok? Então é esse o procedimento para se calcular momentos de inércia de sólidos de revolução. Então era isso que eu queria apresentar para vocês, tá? Muito obrigado por assistirem.